Tudo que rola nas quadras de vôlei você ouve no Blog do Voloche. Vamos falar com o Bruno Voloche, claro, sobre o Sul-Americano de Vôlei. Afinal de contas, neste final de semana tivemos mais uma vitória da seleção feminina que derrotou a Argentina por 3-0. Parciais de 25-17, 25-16, 25-17, mais uma vez. Já é a preparação antes do pré-olímpico, em setembro, no Japão. A seleção brasileira que estreou vencendo o Chile e depois acabou derrotando a Argentina. Próximo compromisso das brasileiras contra o Peru. Jogo é amanhã às 8:30 da noite. Vamos falar sobre isso, é o destaque na coluna do Bruno Voloche. Ele cita sobre a mudança nas líberos do técnico José Roberto Guimarães. Confirmar então, agora sim, Bruno Voloche está conectado com a gente, vamos conversar com ele. Ô Bruno, falei aqui sobre este início de Sul-Americano feminino, as 2 vitórias consecutivas, amanhã tem o Peru pela frente e você cita pro Zé Roberto Guimarães, na escalação dele, no time, na seleção brasileira, sobre as líberos e o rodízio parece ter fim, Voloche. Um abraço, boa noite. Um abraço, Léo, boa noite para você, uma boa noite especial para os ouvintes da FM O Tempo, companheiros. Olha, Léo, eu lembro de uma conversa muito rápida que eu tive com o Zé Roberto agora em Dallas, nos Estados Unidos. Ele realmente estava em dúvida na ocasião. Tem jogos que a Naime atua melhor, tem jogos que a Natinha atua melhor, mas a gente vai definir isso em breve. E acredito que ele tenha definido pela Naime e acho que definiu pela melhor opção. Quer dizer, a melhor opção para mim é o retorno da Camila Brat, mas enquanto isso não acontecer, eu acho que a Naime merece ser titular. Primeiro porque está mais entrosada. Para você ter uma ideia, hoje a seleção brasileira é Europa mais Minas, ou seja, tem jogadores que atuam na Europa, mais a Thaísa, a Kizzy e a própria Naime. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho que a Naime tem mais personalidade, e para você atuar como líbero, você tem que ter personalidade, não é a ideal, mas eu acho que nesse quesito também ela é acima da Natinha. Então eu acho que como esse sul-americano serve para pouquíssima coisa, pouquíssima observação e pouquíssima conclusão, porque o nível é muito fraco, eu acho que nesse aspecto foi o que me chamou a atenção na permanência ou a Naime sendo efetivada aí como a líbero titular da seleção. Vamos acompanhar amanhã o comportamento da seleção brasileira às 8:30 da noite diante da seleção do Peru. Agora, ô Voloche, falamos agora há pouco aqui sobre Vasco e Atlético, e esse Vasco, danado para roubar a ponta do Atlético ontem, 1-0 no Maracanã, gol no inicinho do jogo. Eu compartilho da mesma opinião do Léo, eu acompanhei o jogo e deve ser mesmo irritante pro torcedor do Atlético ver o Atlético em campo, porque, assim, eu acho que o Vasco venceu na empolgação e especialmente na atitude. O Vasco quis vencer o jogo, o Atlético Mineiro foi ao Rio para jogar mais uma partida, talvez esse tenha sido a diferença. Agora, eu acho que é um resultado importante pro Vasco em termos de motivação, mas assim, se a gente for analisar friamente, eu acho que o América, com o devido respeito, já foi, eu acho que o América não escapa do rebaixamento e acho que a situação do Vasco é uma situação delicada também, especialmente porque os que estão na frente estão vencendo, o Santos venceu, o Bahia venceu, hoje tem Goiás e Atlético Paranaense, por exemplo, o Vasco joga a próxima rodada contra o Palmeiras em São Paulo, que ainda sonha com o título brasileiro e é possível, por que não? É difícil, mas não é impossível. Então, assim, eu acho que a situação do Vasco, ela é muito delicada ainda. Agora, é claro que o ambiente melhora a partir do momento que você começa a vencer. E como você viu o resultado do Botafogo no final de semana, 0-0 com o São Paulo, tá ótimo? Eu acho que se você tem um Janderson como centroavante e não tem um Tiquinho, você parte do princípio que a coisa fica um pouco mais complicada, né? Acho que o Diego Costa vai ser muito útil ao Botafogo, vocês o conhecem melhor, mas acho que quando ele entrar em forma ele vai ser bem útil ao time do Botafogo. Acho que foi um resultado absolutamente normal, o São Paulo estava empolgado, estava com o time B, sim, estava com o time B, alguns titulares, o Lucas Moura entrou no segundo tempo, o Calheri também, enfim, o James Rodrigues atuou boa parte da partida, Luciano jogou boa parte da partida, então acho que foi um resultado satisfatório para o Botafogo. Eu acho que o Botafogo ainda está bem tranquilo na liderança e assim dá muito Botafogo administrar. Não dá para tirar o pé do acelerador, claro. E o Flamengo suou sangue para ganhar do Curitiba, né? Você sabe, Daniel, que o time do Flamengo
ele não me empolga, ele não me convence, eu vou te ser bem franco. E tem um detalhe também que me chama muita atenção. Eu tenho o maior respeito pelo Felipe Luiz, que eu acho que vai virar dirigente do Flamengo, porque ele tem uma cabeça, uma mentalidade completamente diferente dos demais jogadores, pelo menos desse elenco do Flamengo. Agora, essa insistência do São Paulo é inexplicável, porque o Felipe Luiz, quando entra em campo, é complicadíssimo para a defesa do Flamengo. Quem joga ali pelo setor direito deita e rola. Então, assim, não consigo. E até porque a gente está falando do Ayrton Lucas, que é um belíssimo lateral, entendeu? Então, assim, não consigo entender mesmo essa opção dele pelo Felipe Luiz. Se alguém conseguir entender, por favor, tenta me convencer. Muito bem. Bruno Voloche, amanhã eu não tenho essa expectativa de te convencer, mas aguardo você de volta aqui no programa Tempo Esporte, Voloche. Tá combinado. E obrigado por me livrar de perguntar aí da derrota do Brasil pros universitários do Canadá no Pan-Americano. Boa semana pra todos. Mesmo, hein, rapaz? Teve também obrigado isso, novamente, Léo. Não, agora já fui, obrigado. Ô, Voloche, e a derrota? Eu ia perguntar, poxa, mas no ano passado não ganhou nenhuma, agora é vice, mas tá lá, tá a resenha do Bruno Voloche, tá lá no blog eutempo.com.br. Valeu, Bruno, amanhã tá de volta aqui dentro do programa O Tempo Esporte.